direito, coisa que me parece que foi negada pela parte da evidência. Mas, nós estamos chegando ao fim desse julgamento. E até aqui foram expostas a sua apreciação, vocês, jurados, juízes, sobretudo, as mais diversos argumentos e razões de cada parte. E assim, dada a extensão dos discursos, é preciso que nós consideremos novamente alguns pontos. Então, a priori, eu devo perguntar: quem é que está em jogo nesse tribunal hoje? E sobre a maneira eu devo responder para vocês. Senhores, o que estamos pondo em xeque aqui é nada menos que a justiça. Aquela justiça que nós sonhamos, que nós idealizamos e que nós, sobretudo como estudantes de direito, perseguimos. Aquela que hoje vocês e ninguém mais dentre os presentes tem o poder de exercer. O que estamos pondo em voga aqui, em caso particular, é a injustiça de um governo tirano. A injustiça de um governo tirano, que não encontra limitações na vontade do seu próprio povo e que vai de encontro aos preceitos morais mais sagrados de seus costumes. Creonte era a personificação desse governo. Um governo, diga-se com ênfase, ilegítimo. Porque o que é que perfaz a legitimidade de um governo? Ora, só é legítimo representante da população aquele que tem por pauta os anseios dos cidadãos, no caso em tela, os tebanos. E é claro e evidente que isso não aconteceu, posto que Creonte está absolutamente convicto da legalidade e da legitimidade de sua decisão de proibir os funerais de Polínice e condenar Antígona à morte. Mas, quando é alertado pelo coro, pelo Corifeu e pelos Tireses, corrige a sua intransigência, procurando reverter a decisão inicial. Foi dito ontem isso como argumento pela colega Bianca, que o fato de Creonte ter se redimido no final o exime da culpa, coisa que não é verdade. Ora, se cometo um homicídio e depois me arrependo logo, não vou pagar pelo crime que cometi? Isso é um despropósito, um completo despropósito. Continuando, os deuses não lhe perdoam a precipitação e lhe impõem o sacrifício do filho e da mulher amada. Creonte é forçado a admitir a vigência simultânea das duas leis, as dos deuses e as dos homens. E mais que a primeira, representando o princípio da vida. É hierarquicamente superior à lei elaborada pelos mortais. Por quê? Porque o homem é falho. A lei é elaborada pelo homem. Logo, a lei também é falha. E aí, só depois disso, é que Creonte vai se desesperar diante desse destino implacável e transparente à razão humana, traçado arbitrariamente pelos dos deuses para os mortais. Isso se encontra na obra de Freitas, 1992, página 23. Como eu disse, Creonte só se arrepende lá no final da obra, nos versinhos 238 e 239. Agora, penso que é melhor chegar ao fim da vida obedecendo às leis inabaláveis. Dando sequência, sobre a posição de Creonte, eu volto a afirmar que ele era o rei regente, que devia proteger a linhagem dos labdastas, ao invés de, pelo contrário, extinguir Antígona e Ismênia, que era quem restava, e impor posteriormente a sua própria linhagem. Então, eu vou ter que contar uma história para vocês. Imagina que vocês são órfãos. Melhor, que são órfãos. Órfãos que vêm sendo perseguidas por um miasma da sua família causado por um incesto. Vocês, como órfãos, só lhe restam 3 irmãos. Uma irmã, mais 2 irmãos que lutam entre si pelo trono. Independente disso, são seus irmãos, são do seu sangue, são laços que você queira ou não queira, possui, respeita e ama, categoricamente. 2 dos seus irmãos, como eu disse, duelam pelo trono, e numa guerra eles se matam. Um deles recebeu todas as honras fúnebres, foi devidamente respeitado os seus direitos. O outro não recebeu nada disso. O
o outro ficou à mercê das aves, dos vermes, do vento implacável, da deterioração e da vergonha. Então, nós temos que reconhecer a humanidade do ato de Antígono, sobretudo. O que ela estava defendendo foi o direito não só dela, mas do irmão também e de todos os cidadãos, que era ter devidamente respeitada a sua dignidade. Senhores jurados e juízes, eu não mais me estenderei. Eu apenas peço que a sua reflexão seja guiada pelos princípios da equidade. E eu reitero, lembrem-se, somos todos humanos. E por isso, reconheçamos também a humanidade dos direitos naturais postos em prática por Antígono. Lembremos que a letra é fria e só os fundamentos da igualdade, da liberdade e da dignidade a tornam plausível e eficaz. Senhores, mais uma vez, como no início do meu discurso, eu reitero, o que estamos pondo em xeque aqui é a justiça. A justiça. A justiça. Agradeço grandemente a atenção de vocês. Bom dia, senhor jurado, senhor juiz, senhor jurado, caros colegas. A parte essa diversa tenta desviar os jurados do real motivo desse julgamento. Não se sabe ao certo por quê. Talvez por receio de lhes mostrar a verdade que já está escancarada para nós no direito positivo. O maniqueísmo criado em defesa de Antígono nem sequer existe, a não ser que nos princípios do direito natural, defendido por eles, esteja a negação das normas positivas, o que é um ato infame para nós que, a posteriori, pretendemos ser operadores desse direito. Haskell, em seu livro Teoria Pura do Direito, ressalta que a ciência do direito não deve tornar-se ciência da natureza, pois o direito deve distinguir-se claramente da natureza. Segundo Kant, o direito natural é um direito inferior ao direito positivo, ao ponto de deixar de ser direito quando se opõe ao direito em sentido rigoroso. Pode chegar a um resultado bastante similar, considerando a não estrutura formal de regra, mas seu fim. A resposta mais geral, dada no decorrer dos séculos à pergunta sobre qual é o fim do decreto, consiste em considerar que este seja a conservação da sociedade. Pois bem, a teoria do direito natural nos ensina pelo menos uma coisa com toda certeza. O direito natural não ajuda de modo algum a alcançar este fim. O direito natural, seus teóricos entendem o direito em vigor no estado de natureza. Agora vejamos. É doutrina comum aos juntos naturalismos dos séculos XVII e XVIII que o estado de natureza é impossível e que ele o é precisamente porque as leis naturais não valem por si mesmas para garantir aos homens da sociedade a segurança de sua existência. Tomemos como exemplo Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, para não citar senão os grandes nomes. Em todos eles aparecerá a mesma preocupação. O estado de natureza é aquele que os homens tiveram que abandonar, ou por interesse, ou por necessidade histórica, ou por dever moral. Matar alguém é contrário ao direito natural, de fato, isso não se pode negar. Mas este não estabelece quais são as penas que deverão ser aplicadas aos homicidas. Descumprir uma promessa é injusto por natureza, mas o direito natural não oferece critérios adequados sobre como, onde e quando as obrigações devem ser cumpridas. Vale ressaltar ainda que a lei divina que a Antígona defende, será que ela as defende por si sós ou porque coincide plenamente com o seu querer? Já que era viável, ela as defende porque era viável, né? Se porventura alguma lei divina representasse um obstáculo à sua ação, será que ela insistiria em cumpri-la? Antígona desobedece à lei de Creonte apenas porque ela seria arbitrária, ilegítima, contrária aos sagrados costumes, ou ela desobedeceria a qualquer lei que se interpusesse entre o seu querer e o seu fazer? O direito positivo assegura a ordem social, sem o qual a vida em sociedade torna-se ameaçada. As leis e todo o aparato jurídico teriam por função garantir a ordem.
a partir de fatos verificáveis no meio do comportamento humano. Não são concebíveis a partir da vontade de um contador de histórias. São produtos de uma cultura e de sua organização em sociedade. Não são, portanto, mero produto da vontade de um tirano, como a parte ex-adversa apresenta Creonte. Por falar nele, que tirano é esse que em suas palavras afirma, abre aspas, qualquer um que tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. Pois eu não me calaria vendo, ao invés de segurança, a ruína dominar o povo. E nunca trataria os inimigos de minha terra como se fossem meus amigos. Isso se encontra nos versos 208 a 215. Aristóteles diz que Creonte não deixa de ser sábio, mas imprudente. Ele, ao final da obra, se arrepende e, segundo Aristóteles, torna um homem moralmente prudente, moralmente incompetente. Já Antígona era de moral inferior a Creonte, já que era inflexível e violou a lei da polis, ainda que tivesse conhecimento da mesma. Por falar no caráter de Antígona, que infringe a lei por banal egocentrismo, de acordo com Freud, Antígona apresenta descarga à morte como possibilidade de equilíbrio. Essa descarga gerada na busca do prazer aumentaria o desprazer, o que levaria a uma busca maior desse prazer para a eliminação desse prazer. Vou explicar melhor para vocês, para não ficar tão conturbado. A resolução que Freud nos apresenta é a seguinte: em um dado ponto, o inconsciente começaria a desejar a morte, como possibilidade de equilíbrio. Antígona, a vítima tão terrivelmente voluntária, traria aí o princípio do desejo de morte, a morte como fim da saga e da maldição dos habitantes de sua redenção. E mais, como o próprio desejo, o Antígona deseja somente a morte, seja a morte de uma época, de uma linhagem, seja sua própria morte. Isso já é subjetividade do inconsciente analítico. Vejam Antígona unindo seu caráter suicida com seu egocentrismo, pois além de assumir que deseja morrer, ela quer morrer como Marte. As normas do direito positivo, como eu já havia dito, são elaboradas a partir de fatos verificáveis. Caros graves, não vem aqui a tentativa de culpabilizar a norma posta simplesmente por uma escolha errada de Antígona em infringir a lei. Uma lei que foi posta por um rei que visa o bem comum social, que foi capaz de sacrificar sua própria família pelo bem de seus compatriotas. Ora, o direito positivo vem precisamente para sanar e compor os conflitos sociais, sobretudo controlar a animalidade humana já apresentada por Thomas Hobbes, parafraseando Plauto em sua obra A Sinaria, quando esse diz que no época de sem leis postas, nós éramos lobos de nós mesmos. Lembro muito bem da afirmação do mestre Piliga, em que ele diz que a lei positiva criada é o maior arcabouço de tudo que o homem já criou. Logo, indo contra isso que o homem criou, ele estaria indo contra si mesmo. Conforme essa brilhante citação do nosso professor, vemos que a norma positiva deve ser aceita pelo povo, pois foi o mesmo que a criou, no intuito de proteger um bem maior. Esse era o real objetivo de Creonte, meus amigos. E fugindo totalmente desse conceito de tirania, uma vez que a mesma norma positivada dá ao homem o direito de modificá-la através de seu caráter imutável. Reflitam comigo, caros colegas. Se há defeitos na produção mediante leis, as falhas seriam ainda maiores se consagrado o direito de livre, o direito natural. As vantagens que a lei oferece do ponto de vista de segurança jurídica fazem tolerável um coeficiente mínimo de distorções na elaboração do direito objetivo. Conforme a função indicativa, a norma jurídica apenas mostra o conteúdo da prescrição. Por sua vez, a norma imperativa nos obriga a aceitar o que é bom não somente para nós, mas para toda a sociedade da qual fazemos parte. Foi isso que a lei imposta por Creonte propôs, negando ao traidor de Tebas as honras que deveriam ser dadas pelos cidadãos tebanos. Em suma, na tragédia em pauta, o direito natural é o fruto das crenças, deuses e costumes, levando em consideração que sim, ele deve ser respeitado e considerado por nós, enquanto o direito positivo é imposto pelo representante do Estado, visando
indagação: a quem é melhor recorrer para a resolução dos conflitos? A paixão do direito natural, que pode levar à incerteza e justiça? Ou a firmeza da racionalidade do direito positivo, que garante que as leis serão impostas e por intermédio da qual serão cumpridas? Repito, caros irmãos, a parte reação adversa tenta desviá-los do real motivo desse julgo. A defesa não tem mais nada a acrescentar. Muito obrigada.